nasce nada mais, nada menos que o ápice das promessas feitas no Velho Testamento sobre a vinda do Messias. Mas também não nasceria só um mestre, não nasceria só uma pessoa muito importante, nasceria uma pessoa, mas muito, muito singular. Porque a Bíblia diz que Deus é uma unidade plural. Pai, Filho e Espírito Santo, 3 pessoas distintas, inseparáveis e indivisíveis. Quando nascesse o Messias, estaria nascendo uma pessoa eterna, que é um com o Pai e o Espírito Santo na Trindade. Por isso ele seria Emmanuel, Deus conosco, porque por mais que ele se humilhasse no tempo e no espaço, ele estaria em plena comunhão com o Pai e com o Espírito Santo desde sempre, porque é assim que é desde a eternidade passada, a eternidade futura. Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Nasceria uma pessoa muito singular. Por ele ser quem ele é, ele não nasceria do relacionamento sexual de um pai e de uma mãe. Ele seria milagrosamente gerado em Maria, numa virgem. Então ele seria, nesse sentido natalício, filho de Deus, porque ele não teve... Estou sarando uma gripe aí. Então a garganta não está 100%. Porque ele não teve participação de um pai humano nessa concepção dele. Então, nesse sentido natalício, ele é filho de Deus. Mas o sentido mais importante da expressão filho de Deus, que ele é um com o Pai e o Espírito Santo na Trindade. Ele é o que o Pai é e o que o Espírito Santo é. O Pai é eterno, o Filho é eterno, o Espírito Santo é eterno. O Pai é santo, o Filho é santo, o Espírito Santo é santo. Então, todos os atributos da divindade, os atributos do Trino Deus, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Trino Deus criou todas as coisas, o Pai criou, o Filho criou, o Espírito Santo criou. Então, ele é filho de Deus nesse sentido singular, ele é unigênito, aquele que foi singularmente gerado em Maria, pois já existia, já era eterno, e ele tornou-se homem, humilhando-se no tempo e no espaço, e quando ele torna-se homem sendo um com o Pai e o Espírito Santo na Trindade. Ele é o Deus homem, homem-Deus, sem pecado. Falando deste ser que ia nascer, Isaías falou no capítulo 9, verso 6, Nova Almeida atualizada, vamos ler até o verso 7, eu vou ler parando. Porque um menino nos nasceu, Isaías 9:6, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros. No contexto judaico do Velho Testamento, já é uma referência ao Messias, que ia nascer na tribo de Judá, na família de Davi, para ser o rei eterno de um reino eterno. Aqui já é uma indicação do nascimento do Messias. O governo está sobre os seus ombros, e aí fala como ele é singular. O seu nome é maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Que homem que é esse? Que homem que é isso aqui? Pai da eternidade. Que homem que é Deus forte? Que homem que é príncipe da paz? Mas este que é eterno, preexistente, criador, ao tornar-se homem na tribo de Judá, na família de Davi, nascendo em Belém da Judéia, de uma virgem, ele seria sim Deus encarnado, limitando-se no tempo e no espaço, em plena comunhão com o Pai e com o Espírito Santo, Filho de Deus no sentido natalício, porque a concepção foi milagrosa, Filho de Deus no sentido singular, pois tem a mesma natureza e os mesmos atributos. E o verso 7 continua dizendo: ele estenderá o seu governo, no contexto das profecias messiânicas, dos salmos messiânicos, da promessa feita a Davi do Messias. Ele estenderá o seu governo, significa rei eterno de um reino eterno. Quando Jesus começou a pregar, ele dizia: arrependam-se, é chegado a vocês o reino de Deus. E ele estava falando de um reino que está no mundo, mas não é do mundo, um reino que cresce como semente de mostarda, um reino que terá sua plenitude na segunda vinda de Jesus. Verso 7, ele estenderá o seu governo, é o governo eterno do Rei eterno, do Senhor eterno.
haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, porque quando ele viesse, ele é o rei eterno, de um reino eterno, da descendência de Davi, herdeiro do trono de Davi. Haverá paz sem fim no seu reino, porque no reino de Deus tudo é sem fim. A justiça é sem fim, a santidade é sem fim, a vida é sem fim, tudo no reino de Deus é sem fim. Ele estenderá o seu governo e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino. Sobre o trono de Davi e sobre o seu reino. Para o estabelecer e para afirmar com juízo e com justiça, desde agora e para sempre, porque é o reino eterno. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Então, nessa profecia aqui, está falando de um rei eterno, de um reino eterno, quando ele nascesse. E quando ele nascesse, esse é o Natal bíblico. Deus estava cumprindo as simbologias do Velho Testamento, cumprindo as profecias do Velho Testamento, cumprindo o ápice do Velho Testamento, que é a revelação de Jesus, a primeira e a segunda vinda de Jesus. Ao nascer, estava cumprindo-se as profecias da primeira vinda de Jesus até morrer, ressuscitar e ser exaltado à direita de Deus Pai. Tem várias profecias sendo cumpridas agora, e quando ele vier na segunda vinda, aí então o reino de Deus terá a sua plenitude. Então, o Natal é o cumprimento do nascimento do Deus forte, do Pai da eternidade, do Príncipe da paz, do Emmanuel, Deus conosco. Então, este é o sentido bíblico do Natal. Quando ele nascesse, sendo quem ele é, e falando à luz das Escrituras, era inevitável, ele ia cumprir as profecias e impactar o mundo. Quando ele nascesse, não demorasse muito, estava profetizado que ele ia migrar para o Egito. Quando chegasse a hora de começar o ministério, ele trabalharia na Galileia. Está lá Isaías 9, terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, caminho além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que estava em trevas viu grande luz, o povo que estava sentado na região da sombra da morte resplandeceu-lhes a luz. A partir daí, Jesus passou a pregar e a dizer: arrependam-se, é chegado a vocês o reino dos céus. Então, quando ele viesse, ele ia cumprir inúmeras profecias, ia pregar em parábolas, ele ia curar cego, surdo, mudo, aleijado, ressuscitar mortos instantaneamente. Milagres espetaculares do Messias. Você sabe que você quebra o braço aí, a perna, dependendo do jeito, você vai ficar engessado muitos meses, não sei quantos meses de fisioterapia. Quando Jesus curou paralítico de nascença, raquítico, saltou, saiu andando. Não é só a cura, não é a cura do funcionamento muscular, não é só isso, é a cura na cabeça. Porque os neurônios têm que mandar mensagem para as partes do corpo, para o corpo humano funcionar. É uma cura espetacular, em poucos segundos, e o paralítico saiu andando, o cego viu, não é só que ele viu, porque o olho estava curado. Os neurônios daquela parte do cérebro já estavam mandando mensagem que era para ver. Então as curas eram espetaculares. Isaías 35, quando o Senhor viesse, ele ia fazer curas instantâneas espetaculares. Quando João Batista perguntou se ele era aquele que havia de vir, sabe como é que Jesus respondeu? Com as Escrituras. Fala para João: o cego vê, o surdo ouve, o mudo fala, o paralítico anda, os mortos ressurgem, os mortos são ressurretos. O evangelho é pregado aos pobres. Ele acabou de dar base bíblica para dizer: João Batista, eu sou quem você falou que eu sou. É isso mesmo, mas ele respondeu a partir das obras que estavam sendo realizadas. Então, quando ele vem, ele é o cumprimento das profecias, ele impactar o mundo. Porque os profetas falaram que ele ia ser conhecido de todos os povos, línguas e nações. Nós estamos a mais de 20 séculos depois da ascensão de Jesus, ou mais ou menos por aí, há 20 séculos da ascensão de Jesus. Os profetas deixaram claro:
ele seria rejeitado pela maioria dos judeus, mas ele seria abraçado pelas nações. Parece que tem uns 7 bilhões de pessoas no mundo, 3,5 bilhões dizem ser cristãs. Você junta aí ortodoxo sírio, ortodoxo grego, ortodoxo russo, os 10 milhões de coptas no Egito, católicos romanos, uma série outros de segmentos, protestantes, pentecostais, evangélicos, 3,5 bilhões, dizem ser cristãos, dizem ter alguma ligação com Jesus, mas desses 3,5 bilhões, por dedução estatística, diz que estima-se 1 bilhão que realmente confessa Jesus como Senhor e Salvador. Mas, gente, 1 bilhão é muita gente, de muitas línguas, de muitos povos, de muitos lugares. Por isso que ele é a pessoa mais seguida no mundo, e a Bíblia é o livro mais vendido do mundo. Mas os profetas já diziam que ele impactar os povos, ele impactar as nações. É exatamente isso que nós vemos. Então, quando Jesus nasceu, ele nasceu nada mais, nada menos que uma das pessoas da Trindade, humilhando-se no tempo e no espaço, cumprindo naqueles dias inúmeras profecias, e ele continua cumprindo profecias, e está cumprindo as profecias da segunda vinda. Eu diria que só está faltando o anticristo aparecer e Jesus voltar. Só está aparecendo isso. Ele mesmo profetizou várias vezes. Ele disse que muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentarão à mesa com Isaac, com Abraão, Isaac e Jacó. Ele disse isso logo após a cura do servo do centurião romano. Muitos virão do Oriente e do Ocidente, ele estava dizendo, do mundo todo, de todo o Oriente, de todo o Ocidente, serão salvos. E assentarão à mesa com Abraão, Isaac e Jacó, no mesmo pé de igualdade. Todos pecaram, judeus e não judeus. Em Cristo Jesus todos são salvos e todos vão assentar à mesa na plenitude do reino de Deus, no mesmo pé de igualdade, porque somos salvos pela graça do Senhor, pela graça de Deus em Cristo Jesus. Ele também profetizou, isso é próprio do Evangelho de João, no capítulo 3, ele falou da sua crucificação usando o verbo levantar. Isso é bem próprio do Evangelho de João. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas quando chega em João 12, que os gregos querem falar com Jesus, e vão falar com André, e vão falar com Felipe, o mestre quer falar com os gregos aí, nessa hora ele profetizou, porque primeiro ele ia ser crido nas nações, depois de morrer e ressuscitar, mas ele não tinha nem morrido ainda, e os gregos já queriam falar com ele. Então ele disse assim, se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, não dá muito fruto. Ele falou, bom, se já começaram a me procurar, eu nem morri nem ressuscitei, porque a hora está chegando. Em seguida ele falou, e eu quando for levantado, referindo-se à crucificação, levantado na cruz, atrairei todos a mim. Ele profetizou várias vezes que ele seria crido e recebido das nações. Por isso que o mandamento missionário para a igreja de Jesus é fazer discípulos de todas as nações. Então, quando ele nascesse, ia nascer uma pessoa muito singular, eterna, santa, puro, criador dos céus e da terra, nessa unidade que há na Trindade. Isso aqui que é Natal, é Emmanuel, Deus conosco. E graças a Deus pelas luzinhas, pelo amigo secreto, mas o Nicolau mesmo nada soube do Papai Noel, e também eles não souberam quando começa o Natal, no 4º século começa o Natal, eles nada souberam de Chester, de pernil, um monte de coisa, são aspectos culturais que foram surgindo. O mais importante é que Jesus nasceu, ele é singular, ele cumpriu as profecias, ele está sendo crido no mundo, quando eu for levantado atrairei todos a mim. E a palavra do Senhor está se cumprindo, e esse ser singular que é Jesus, ele é o Filho do Homem de Daniel 7. Daniel 7, um capítulo todo misterioso, eu ainda vou pregar sobre esse capítulo, porque nós começamos
a passear em Daniel, mas evidentemente que no dia de Natal não dava para pregar em Daniel ali, né? Mas Daniel 7 é um capítulo todo misterioso, com esses animais mitológicos assim, representando reinos. E o quarto animal feioso, que dói, 10 chifres, um chifrinho crescendo, ali é o reino do anticristo. Nesta hora o Filho do Homem vem nas nuvens, derrota o anticristo, o falso profeta, reina para todo sempre, e os santos reinarão com ele. Ele é este ser singular, que tornou-se homem, humilhou-se no tempo e no espaço, morreu o santo, morreu na cruz pelos pecadores, o eterno morreu por aqueles que não tinham vida eterna, o Criador humilhou-se e morreu pelas criaturas, e nós, lavados no sangue de Cristo, vamos reinar com ele para todo sempre. Isso é Natal. Ele veio, cumpriu as Escrituras, está exaltado à direita de Deus Pai e vai voltar com poder e glória. Ele é o Filho do Homem, de Daniel 7. Jesus gostava muito desse título, Filho do Homem. Inúmeras vezes ele aplicou a si mesmo. Eu adoro as inúmeras vezes, mas eu gosto quando ele fala para Caifás. Ele estava dando no nervo das pessoas na paixão de Cristo, porque ele não abria a boca. Isaías tinha profetizado que ele não ia abrir a boca. Caifás, nervosinho, falou: tu és o Cristo, o Filho de Deus, não abre a boca, não fala nada. Aí ele falou: você verá, eu sou o Cristo, e você verá o Filho do Homem à direita do Poderoso vindo nas nuvens. Ou seja, ele estava dizendo para Caifás: aqui é a paixão de Cristo, mas não é o fim da história. Eu vou ser exaltado e vou voltar em grande poder e glória. Isso é Natal, é Jesus. Ele veio, morreu, ressuscitou, está cumprindo as promessas e vai voltar em grande poder e glória. Sendo assim, não seria diferente. Veja como João começa o Evangelho de João, José, na Nova Almeida atualizada. Veja como ele começa: no princípio era o verbo. João 1:1. Já expliquei algumas vezes na igreja que verbo foi a escolha de João Ferreira de Almeida para ter aí um substantivo do gênero masculino, porque quando o verbo se fez carne, ele se tornou o homem Jesus. Então ele escolheu um substantivo do gênero masculino. Mas lá no grego é a palavra. No princípio era a palavra. Só que no grego a palavra é gênero masculino. Era como se estivéssemos falando, no princípio era o palavra, mas que não existe em português. Mas nós vamos falar a palavra, entendendo que lá no grego é gênero masculino, e quando a palavra, o palavra se tornou homem, ele se tornou Jesus, não é verdade? E ele é chamado a palavra porque, sendo ele uma das pessoas da Trindade, ao nascer e se tornar homem, ele foi na história a expressão máxima da revelação e de comunicação de Deus na terra, ainda que ele estivesse no estado de humilhação. No princípio era a palavra, lá no grego, o verbo em português. O verbo estava com Deus, pois é uma pessoa distinta. Pai, Filho e Espírito Santo são pessoas distintas que coexistem na única natureza divina existente. Ele estava com Deus, pois estava com o Pai e com o Espírito Santo, e é uma pessoa distinta. E o verbo era Deus, pois ele compartilha da mesma natureza divina. Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Quando não havia nada, havia o Trino Deus. E num determinado momento, Deus resolveu criar todas as coisas. Verso 2, falando de Jesus, a expressão máxima de Deus na história da revelação, o verbo ou a palavra, ele estava no princípio com Deus. Verso 3, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Isso aqui é Jesus. Um com o Pai e o Espírito Santo na Trindade, ele criou todas as coisas. Quer saber? Ele criou até o diabo, que era um anjo, um arcanjo, um querubim, que caiu. Ele é o criador do diabo. Ele criou todas as coisas e sem ele nada se fez.
Verso 4, a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens, porque Deus é a fonte da vida. Então, quando Jesus se tornou homem, a fonte da vida se tornou homem. Por isso ele podia dizer, eu dou vida eterna, eu sou a água da vida, eu sou o pão da vida, eu sou a porta. Ele é mesmo. Aquele que me recebe não vai morrer, porque ele perdoa os pecados. Por isso ele disse, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E se morreu, vai ressuscitar. Pronto, acabou, porque está em Cristo, porque é do Senhor. A morte não é o fim, nós vamos para o paraíso, e quando a 7ª trombeta tocar, nós vamos receber corpos celestiais, incorruptível em poder e glória. 4, a vida estava nele, a vida era a luz dos homens. Isso aqui que é Natal. Nasceu o Criador, nasceu o Deus conosco, nasceu aquele que é um com o Pai e o Espírito Santo. Verso 5, a luz resplandece nas trevas. Veja aqui, é presente. Ação continuada, resplandece, resplandece, resplandece. E o reino de Deus vai crescendo, até ter a sua plenitude na segunda vinda. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Isso é ação passada. O diabo tentou de muitas formas, ele se tornou homem sem pecado, mas ele foi tentado de todas as formas, como um homem seria tentado, mas ele era um homem que nem Adão, sem pecado, sendo tentado. Mas o pecado tentou, o diabo tentou, ele venceu. Venceu sendo fiel ao Pai, obediente a Deus Pai até a morte, morte de cruz. Morreu ali na cruz o Santo, o Eterno, o Senhor, em plena obediência a Deus Pai, na plenitude do Espírito Santo. E como diz Colossenses, prevaleceu sobre principados e potestades, triunfando sobre eles na cruz. Ao morrer de maneira substitutivamente pela humanidade o seu pecado, ele derrotou o diabo, principados e potestades, que não tem poder na vida daquele que é lavado no sangue de Cristo. Se você é lavado no sangue de Cristo, o inimigo não tem poder na sua vida. Ele só vai ter poder se você der brecha. Tem o crente que gosta de beber e encher a cara, aí eu acho que o diabo começa a complicar. Tem crente que gosta de ir naquela festa que não presta, ouvir aquela música nojenta. Bom, então aí não dá, irmão. Se você tem que ouvir o Espírito Santo, ser guiado pelo Espírito Santo, e não viver na vida de pecado. Se viver na vida de pecado, não tem poder. Mas se você andar com o Senhor, o mundo das trevas não tem poder. O mundo das trevas sabe que eles têm autoridade quando a gente peca. E sabia que incredulidade é pecado? Então, às vezes, os crentes vão expulsar demônio, vira aquela bateção de boca com o demônio, porque o demônio fala, eu não vou sair. Mas geralmente não é assim não, é desse jeito, não vou sair, mais ou menos assim. E o crente começa a bater boca. Não bata a boca com o demônio, porque fica implícito que você creu nele. Usa a autoridade que tem. Eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes, escorpiões e todo o poder do maligno, e nada vos fará dano. Usa a autoridade, não responda. Cita a Bíblia que nem Jesus, está escrito, sai em nome de Jesus. Não dê conversa para mentiroso, não dê conversa para anjo caído, seres do mal. Creia na Bíblia, funciona a luz da Bíblia, o Espírito Santo está em você. Jesus disse, se é expulso o demônio pelo Espírito Santo, está em Mateus 12, que o reino de Deus chegou. Vamos continuar aqui, que verso eu parei? Verso 5, verso 6. Por um determinado momento, o pessoal pensou que João Batista pudesse ser o Messias, tamanho poder e unção quando ele pregava. Então, tamanho poder. Então, ele vai dizer que, olha, João Batista não era ele, não. Podia estar ungido que nem Elias, mas não é o Messias. O Messias é o Deus forte, o Pai da eternidade, é o príncipe da paz, é o Criador, é o fonte da vida, é outro ser, é outra pessoa. Verso 6. Houve um homem enviado por Deus e o nome dele era João. Homem de Deus, mas ele não era o Messias.
Este veio como testemunha para testificar a respeito da luz, para que todos viessem a crer por meio dele. Verso 8. Ele não era luz, mas veio para dar testemunho da luz. Verso 9. A verdadeira luz que vindo ao mundo ilumina toda a humanidade, pois só Jesus pode perdoar pecados e dar vida eterna. Verso 10. O verbo, o palavra lá no grego, a palavra, a expressão máxima de revelação de Deus na história, quando uma das pessoas da Trindade se tornou homem. O verbo, a palavra estava no mundo, o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Verso 11. Veio para o que era seu, a maior parte dos judeus, e os seus não receberam. A maior parte dos judeus não receberam, estava profetizado que assim seria. Verso 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder, a autoridade de serem filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. Quem receber Jesus vai ter autoridade, poder, posição de ser filho de Deus, pois o sangue de Jesus purifica os pecados, e ao receber Jesus, as três pessoas da Trindade são conectadas, inseparáveis e indivisíveis. Quando você recebe Jesus, você recebe o Pai e o Espírito Santo, você recebe o Trino Deus. Por isso Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. É só receber Jesus, os pecados são perdoados, você já está recebendo o Pai e já se tornará morada do Espírito Santo. Já se tornará templo do Espírito. Jesus disse, João 14, 23, se alguém me ama, guardará a minha palavra. Meu Pai o amará, viremos para ele e faremos nele morada. Se você receber Jesus, o Trino Deus mora em você, pois as pessoas são inseparáveis. Se você é templo do Espírito Santo, pelo Espírito Santo, Jesus está com você. Ele pode estar exaltado à direita de Deus Pai, mas dada a ligação das pessoas, onde tiver 2 ou 3 pessoas em meu nome, ali estarei. Você tem o Espírito Santo, você tem o Pai, você tem Jesus com você, porque Deus funciona assim. Jesus disse, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado pelo meu Pai, eu também o amarei e me manifestarei a ele. Se você receber Jesus, você recebeu o Trino Deus, você se tornou filho de Deus. Verso 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. Verso 13. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. Verso 14. É quando o Eterno nasce, isso aqui é Natal, quando o Eterno se torna homem, e o Verbo, a expressão máxima da revelação de Deus na história, se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, vimos a sua glória, como a do unigênito do Pai. Quando ele se tornou homem, Deus tabernaculou entre nós. O verbo habitar aqui no grego, no sentido literal, ele tabernaculou. Quando Deus manifestava a sua presença no Santo dos Santos, no tabernáculo, iluminava com a glória. Quando Jesus se tornou homem, Deus tabernaculou entre nós, vimos a sua glória. No Evangelho de João, vimos a sua glória pelo poder, pelos milagres, pela ressurreição, pela sua vitória. Isso é um assunto em si mesmo no Evangelho de João. No verso 14, ele se tornou homem. Verso 15. João dá testemunho a respeito dele e exclama, este é aquele de quem eu dizia, ele vem depois de mim, mas é mais importante do que eu, pois já existia antes de mim. Presta bem atenção. João Batista foi concebido 6 meses antes de Jesus. Se Jesus fosse somente um homem, se ele não fosse o Deus homem, homem-Deus, esse ser da Trindade, o Deus forte, o Pai da eternidade, o príncipe da paz, ele não existia antes de João Batista, pois ele foi concebido 6 meses depois. Mas João Batista sabia quem ele era. João Batista dizia, eu não sou digno de desatar a sandália dele. Jesus, e João Batista dizia,
Ele é mais importante do que eu, porque ele existia antes de mim. E João Batista sabia que ele era Deus, que ele era o Senhor, que ele era o Eterno. Isso ficará claro. Verso 16. Pois todos nós temos recebido de sua plenitude graça sobre graça. 17. Porque a lei foi dada por meio de Moisés e a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Jesus Cristo é o nome dele. Jesus é o nome dele, apareceu aqui pela primeira vez. Até o momento ele está falando do verbo, a palavra, mas agora ele está dizendo, mas João deu testemunho dele, e ele é Jesus, o Cristo, Jesus, o Messias. Jesus significa o eterno salva. Quando ele se tornou homem, o eterno se tornou homem para salvar, e a graça de Deus é por meio dele. Verso 18. Ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito que está junto do Pai é quem o revelou. Ninguém jamais viu a Deus, mas este ser singular, esse Filho unigênito, esse Deus unigênito, singularmente gerado em Maria, mas de mesma natureza, de mesmos atributos, revelou quando tornou-se homem, mesmo que estivesse revelando-se, limitando-se no tempo e no espaço. Quem via Jesus estava vendo Deus. Jesus disse, quem vê a mim, vê o Pai. Deus é invisível, mas quando ele se tornou homem, ele era o Deus visível, ainda que limitando-se no tempo e no espaço. Verso 19. Esse foi o testemunho de João, quando os judeus lhes enviaram a Jerusalém sacerdotes e levitas para perguntar, quem é você? Porque estavam na dúvida, né? Porque o ministério de João Batista era muito impactante. Quem é você? Ele confessou e não negou, confessou, eu não sou Cristo. Que fique isso bem claro. Eu posso ter poder, eu posso ter unção, a nação vem aqui se arrepender quando eu prego, mas eu não sou Cristo. Verso 21, diante disso lhe perguntaram, quem é você? Você é Elias? Ele disse, não sou. Então perguntaram, quem é você? É um profeta? Ele respondeu, não sou. Verso 22, então disseram, diga quem você é. Aí o verso 22 vai dizer, para poder dar uma resposta àquele que nos enviaram. O que é que você diz a respeito de si mesmo? Verso 23, então ele respondeu, eu sou a voz que clama no deserto, endireite o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Isaías 40, verso 3, muita atenção agora. 250 anos antes de Jesus nascer, Alexandre o Grande, que gostava de livros, mandava traduzir todos os livros do mundo na língua grega e colocou numa biblioteca que os muçulmanos, quando dominaram, queimaram toda a biblioteca, mas Deus sabe por que aqueles livros foram queimados, porque Deus é soberano. 250 anos ele mandou traduzir o Velho Testamento para o grego. Surgiu a versão Septuaginta, 70 rabinos, conhecedores do original, dividiram o livro em 70 partes, e do jeitão deles, cada um traduziu uma parte, sem nenhuma equipe teológica, nada, mas surgiu então a Septuaginta. Todos os nomes hebraicos, Elohim, Adonai, El Shaddai, Yahweh, o Eterno, todos foram traduzidos pela palavra Senhor. A mesma coisa em português, Senhor, 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 mas lá no hebraico, inúmeras vezes muda o nome. Eu tenho tido a disciplina de consultar que nome que está aqui agora. Isaías 40, verso 3, prepara o caminho do Senhor, prepara o caminho do Eterno, de Yahweh, o eu sou, aquele que é hoje, o que sempre foi, o que sempre será. Então João Batista dizia, ele é maior do que eu, porque existia antes de mim. Ele é maior do que eu, porque ele é o Eterno.
E eu sou a voz que clama no deserto, preparando o caminho do eterno. Porque quando o Messias se tornasse homem, ia ser o Deus forte, o Pai da eternidade, o príncipe da paz, o rei eterno de um reino eterno. E o seu reino não tem pecado, e nada tem fim. A santidade não tem fim, o amor não tem fim, a salvação não tem fim, o perdão não tem fim, a justiça não tem fim. Nada tem fim, a paz não tem fim, porque Ele é o eterno. E Ele é a porta para Deus. Quando você recebe Jesus como seu Senhor e Salvador, você vai ter o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E a palavra do Senhor disse que Ele impacta o mundo, Ele continua impactando. Volta e meia converte aí um traficante perigoso, não sei quem perigoso, e uma vida tão mudada, tão transformada, que só Jesus pode fazer isso. Só Jesus pode fazer isso. Convertendo muçulmanos, judeus, pessoas de dentro do Vaticano. Quando Ele toca, Ele muda e Ele transforma. Ele é o Deus forte, o Pai da eternidade, o príncipe da paz. E o povo de Deus fala, aleluia! Glória a Deus, aleluia. Vou emprestar umas irmãs da Assembleia de Deus, para quando eu pregar, a obrigação delas vai ser aleluia. Elas vão falando aleluia, vocês falam aleluia também. Que verso que eu parei, gente? 23, né? 24. Ora, os que haviam sido enviados eram do grupo dos fariseus. E perguntaram a João, então, por que você batiza se não é o Cristo, nem Elias, nem o profeta? Verso 26, ele respondeu, eu batizo com água, mas no meio de vocês está alguém que vocês não conhecem. Já estava encarnado o Deus forte, o Pai da eternidade, o príncipe da paz. Verso 27, ele vem depois de mim, mas não sou digno de desamarrar as correias de suas sandálias. Essas coisas aconteceram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. Verso 29. No dia seguinte, verso 29, no dia seguinte, vendo que Jesus via em sua direção, eles vão se encontrar pela primeira vez, é bem emocionante o encontro de João Batista e Jesus. Então, no dia seguinte, vendo que Jesus vinha em sua direção, João disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele reconheceu na hora Jesus. Ele nunca tinha visto Jesus, ele reconheceu na hora. E ele teve a confirmação de quem era Jesus. Verso 30. Este é aquele de quem eu falava, quando disse, depois de mim vem um homem que é mais importante do que eu, porque já existia antes de mim. Verso 31. Eu mesmo não o conhecia, mas vim batizando com água, a fim de que ele fosse manifestado a Israel. Presta bem atenção. E João testemunhou dizendo, vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Eu não o conhecia, verso 33. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água, disse, aquele sobre quem você vir descer e pousar o Espírito Santo, esse é o que batiza com o Espírito Santo. A partir daí, então, Jesus aparece no texto com o nome dele, Yeshua. Ele é totalmente singular, foi precedido e preanunciado por João Batista. Isso aqui que é Natal, irmãos. Isso que é Natal. O ápice do Velho Testamento é Jesus. Quando ele se torna homem, Deus está cumprindo, os teólogos dizem, umas 300 profecias. Quando ele sobe ao céu exaltado, é cumprimento de profecia. Quando ele derrama o Espírito Santo, é cumprimento de profecia. Quando o Evangelho é pregado no Oriente, no Ocidente, para todos os povos, é cumprimento de profecia. Quando a igreja é perseguida por todo lado, é cumprimento de profecia. Quando tem terremotos, guerras, rumores de guerras, é cumprimento de profecia. Quando tem fome, é cumprimento de profecia. Quando tem pragas, é cumprimento de profecia. E quando o anticristo aparecer, é cumprimento de profecia. E quando Jesus voltar em grande poder e glória, é cumprimento de profecia. Deus cumpre a palavra dele. Natal é Deus cumpriu a palavra dele. Nasceu o Deus forte, o Pai da eternidade, o príncipe da paz.
o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Isso aqui que é Natal. O resto é Natal cultural, não necessariamente pecaminoso. O Papai Noel deixa de fora aí, não por causa do São Nicolau, o bispo Nicolau do quarto século, ele era um homem de Deus, mas o que fizeram com ele depois que ele morreu, depois que canonizaram o homem, transformaram ele em tantas lendas e mitos, que ele não é nada disso que as lendas e mitos, mas não quer dizer que ele não era um homem de Deus. Ele estava no concílio de Nicéia, combatendo heresias, mas depois surgiram tradições nesse cristianismo cultural, que não tem nada a ver. O Papai Noel é nada mais, nada menos que peça de marketing, né? Todas as famílias têm que comprar presente para dar presente, porque o Papai Noel vai trazer, mas ele não existe. Então, todas as famílias esvaziam os estoques das lojas comprando presente. Ele é peça de marketing. Depois tem o dia dos namorados, depois tem o dia dos pais, das mães, tudo isso é peça de marketing. Para a gente sair, esvaziar os estoques das lojas comprando presentes. Então, ele é uma mera peça de marketing, mais do que qualquer outra coisa, ele não é propriamente satânico. Mas como ele está ligado ao São Nicolau, deixa ele de fora, mas ele não é propriamente assim um personagem satânico. Tem mais coisas satânicas no mundo do que essa mitologia aí do Papai Noel. Mas para nós, Natal, em última análise, é Jesus. É o nascimento do Deus forte, o Pai da eternidade, o Príncipe da paz. Nesse Natal, em algum momento com a sua família, ora com a sua família antes de comer, clama o nome do Senhor, abençoa a sua família, agradeça porque Deus enviou Jesus e consagra a sua vida de novo ao Senhor. O Senhor Jesus está vivo, Ele quer fazer uma grande obra. Amém? Vamos orar, vamos ficar em pé, vamos terminar o culto falando Feliz Natal uns para os outros. Mas nós acabamos de falar do Deus forte, do Pai da eternidade, do Príncipe da paz. Porque nós acabamos de falar dele, nós vamos crer que ele vai operar, amém? Amém? Você tem problema difícil aí, levanta a mão. Quem tem problema difícil? Saúde, problema de saúde, problema difícil. O médico falou que o negócio está meio amarrado. Levanta a mão. Quem tem problema de saúde difícil na família? Levanta a mão. Tem problema de... outros problemas na família, mas problema difícil também. Você vai apresentar esses problemas difíceis. E todos nós vamos orar juntos. Presta bem atenção. Nas Escrituras, esse conceito do especial, do ungido, que as pessoas vão bajular, esse conceito aí não existe. Se você ler o livro de Atos, quando tem um milagre do paralítico em Atos 3, Pedro, quando vai explicar em Atos 4, ele fala, Jesus que vocês mataram é que curou o homem, ele não trouxe a glória para ele. Os milagres ao longo do livro de Atos, eles não trazem a glória para ele. Essa cultura evangélica, o homem de Deus chegou, o homem de Deus está chegando, ungido, não sei o quê. Desculpa falar, isso aí não é bom. A glória é do Senhor. Quem vai curar aqui é Jesus. Porque eu e você vamos orar. Porque eu e você somos lavados no sangue de Cristo. Porque não tem melhor, não. Eu por acaso estudei, aprendi a pregar, atendi uma chamada de Deus, mas também não sou melhor. Mas se você orar aí comigo, esse Jesus que é o Deus forte, o Pai da eternidade, o Príncipe da paz, vai ouvir a sua oração. Apresenta o problema difícil diante de Deus enquanto eu estiver orando. E creia, e creia. Deus vai fazer a obra que Ele vai fazer. Creia, vai andando com o Senhor. Natal é Jesus veio, mas Ele está vivo. Ele é o Deus forte, o Pai da eternidade, o Príncipe da paz. Quando eu estiver orando, ora também. Se você não orar, vou chamar as irmãs da Assembleia de Deus aqui, botar umas 10, uma em cada canto aqui para orar junto comigo, amém? Quando eu estiver orando, ora também. Pai amado, Pai celestial, nós nos colocamos na presença do Senhor. Vários aqui disseram, eu estou com um problema difícil. Pode ser enfermidade. Pode ser outro problema na família, pode ser problema no casamento, pode ser no emprego. Eles falaram, eu estou com um problema difícil.
mas nós acabamos de falar que Natal é Deus forte, o Pai da eternidade, o Príncipe da paz. Acabamos de falar que Ele é o Filho unigênito de Deus. Acabamos de falar que Ele é da descendência de Davi, herdeiro do trono de Davi, que o reino dele é eterno e no reino dele nada tem fim. A paz não tem fim, o amor, a misericórdia, a justiça, a vida, nada tem fim. É falando desse Jesus vivo que nós apresentamos os problemas de enfermidade para receber cura da parte do Senhor em nome de Jesus, para receber libertação de pecados e de vícios, para receber emprego para o desempregado, para receber paz nos lares que estão sem paz, para receber a paz de Jesus. O Senhor disse: deixo-vos a minha paz vos dou, não como a mundo a dá. Nós recebemos a paz de Jesus nas mentes, nos corações, nas famílias, no trabalho, no ministério. Recebemos a paz de Jesus e nós agradecemos, porque nós conhecemos o verdadeiro sentido do Natal. Não são festas, não é a comilança, não é o amigo secreto, não é as luzes, ainda que essas coisas não sejam pecaminosas, são apenas expressões culturais, mas nada substitui o sentido do Natal no sentido bíblico. Natal é o cumprimento das profecias. Emanuel, Deus conosco, o Messias da descendência de Davi, e toda honra, glória ao Senhor. Oramos no poderoso nome de Jesus, recebendo a vitória do Senhor, as bênçãos do Senhor. Nós abençoamos os pedidos que estão na urna. Nós recebemos saúde para o pastor Luiz, nós recebemos saúde para a Sofia, que está no hospital lá em Marília, essa bebezinha que já passou por cirurgias. Recebemos saúde para ela, recebemos saúde para a Renata, filha da irmã Lúcia, recebemos saúde para o Lucas, filho do irmão Constantinos, recebemos saúde para a Vanessa, irmã da Débora, Senhor, do Jeremias. Recebemos as bênçãos e os milagres do Senhor, porque o Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, Emanuel, Ele está conosco. E nós estamos com Ele, porque fomos lavados e purificados no sangue de Jesus. Pai amado, nós repreendemos também tristeza natalina. Chega o Natal, o crente está triste, morreu a mãe, morreu o pai, o casamento acabou. Nós não queremos saber. Nós mandamos tristeza natalina embora, em nome de Jesus, para receber a alegria do Espírito Santo nos lares dos membros de nossa igreja. Recebemos a alegria do Espírito Santo. Recebemos a alegria do Espírito Santo, visitação da presença do Senhor. Não aceitamos perturbação das trevas. Jesus disse: em meu nome expelirão demônios. Por isso mandamos embora dos nossos lares, dos membros de nossa família, toda a perturbação das trevas. Mandamos embora em nome de Jesus. Vamos louvar a Deus ao terminar o culto. Dê Feliz Natal aí para os irmãos.